trazendo o PEC, Barco é uma opção para centroavante e negociando Chico, Marquinhos, Wanderson. E uma opção, né? Trazendo o PEC, Barco e uma opção para centroavante e negociando Chico, Marquinhos, Wanderson e BR9. O elenco sobe muito de nível. O que acham? Seria possível? Só que ali eu não acho que vai ser negociado o Wanderson e o Bruno Rodrigues, tá? O Chico da Costa, possibilidade, Marquinhos, talvez. Eu não acho que o Cruzeiro vai negociar o Wanderson e o BR9. Eu sei que é desejo do torcedor, do torcedor é muita gente, né? Desse torcedor em específico, mas é isso. E eu tenho dúvida, eu acho que o Cruzeiro precisaria de uma opção para o ataque, tirando à frente do Neiser, para o Neiser poder se desenvolver com um pouco mais de paz, mas o Cruzeiro vai priorizar o que é emergência, né? O que é emergência? Hoje, o ponta, o lateral esquerdo, o camisa 5, o zagueiro eu não acho emergência, mas o zagueiro é qualificar, eu acho que o Cruzeiro precisa de qualificar a defesa, então imagino que o Cruzeiro vai atacar, você não consegue numa janela resolver todas as carências do Cruzeiro, não consegue, torcedor, infelizmente. E aí, falando em específico sobre o Bruno Rodrigues, eu não quero que ele seja liberado, não. Eu acho que o Bruno é um cara que pode ter alguma utilidade. Com certeza o Arthur Jorge não quer, tem que recuperar a condição física. Isso. Precisa. Ele não está no patamar desses pode citados ser importante para ele. Pode, com certeza. E aí o amigo citou o Barco, né? Além do Gabriel Peck. Eu prefiro que o Cruzeiro invista, por exemplo, em um primeiro volante do que em um outro ponta. Por mais que o Barco seja muito bom jogador, mas olhando necessidades, eu prefiro que esse dinheiro seja investido, por exemplo, em um primeiro volante. Para tentar equilibrar mais o elenco, né, isso, cara? Não adianta você fazer assim, melhorei o ataque, tá? O resto do time, aí você faz assim, cara. A ideia é tentar equilibrar. Eu falei aqui ontem, eu acho que o Cruzeiro precisa de 5 contratações. Zagueiro, primeiro volante, lateral esquerdo, beirada e um outro centroavante. Eu coloco o asterisco nesses 5 aí. Eu gostaria também, mas eu não sei se o time vai ter fôlego financeiro para fazer isso nessa janela. Não, mas aí, tipo, dessas 5 aí, lateral esquerdo é mais que urgência, né? Sim. Isso. Primeiro volante a gente tá falando há muito tempo. Há um ano. Só tem o Romero. Isso, tem um ano. É uma posição que eu acho que tem que buscar. Urgente. Tem que buscar, sim. O zagueiro nessas 5 aí estaria hoje na última? Para mim, sim. Para mim, estaria. Eu acho que, até porque Jonathan Jesus e Fabrício Bruno pode oscilar um jogo ou outro, tem os vacilos e tal, mas... A situação é mais emergente lá na frente. E assim, colocando você tem uma opção, né? Colocando uma frente à outra, eu acabo pesando mais para o ataque. Sim. Porque se não der ali para Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, tem entrado o João Marcelo, que até agora tá segurando a bronca de reserva. Muito pouco recorte ainda, mas ok. Sim. Parece que pode ser um reserva útil. Isso, deu bom sinal. Nesse momento, como o Cruzeiro chega à pausa, por exemplo, antes a gente também falava sobre goleiro. Hoje, a gente também já não coloca... A goleiro eu acho que já arriscou no papel. Então, como a gente chegou agora nessa parada para a Copa do Mundo, goleiro check. Se não for o Otávio, a gente já tem um reserva dele ali, ó. Tá pronto. E eu já pensei muito em um meia, mas aí chegando o PEC, claro que o PEC não vem para ser um meia, tá? Mas olhando essa polivalência dele, na ausência do Pereira, eu acho que estaria ok, né? Porque a minha mentalidade em relação ao meia seria para compor, não seria um cara para ser titular. Então eu acho que dá para arriscar também, assim, caso o PEC venha. Assim, eu acho que o caso do meia seria interessante o Cruzeiro chegar no momento podendo substituir o Matheus Pereira, né? Assim, se tem um jogo que está um pouquinho mais complicado e tal, porque o MP ele não tem hoje um substituto, não tem um jogador com as mesmas características. Você vai querer tirar o Matheus Pereira, hoje você olha para o banco, você faz o quê? Você coloca um outro atacante? Não, eu sinto falta de Bruno Rodrigues? Mesmo que não fosse as mesmas características, sei lá, um cara que fizesse um pouco meio campo fluir, só fluir. Porque mesmo características, vamos combinar, é difícil demais, né, cara? Você achar um cara, assim, no mercado, até acha, talvez, mas com muita grana, que o Cruzeiro não vai colocar agora. Pelo menos eu acho que o Cruzeiro não vai colocar. Só alguém para, sabe, saiu o Pereira, tá,
o fulano de tal entrou, não é o Pereira, mas, sabe, pode ajudar o meio campo ali. É porque, cara, acaba indo lá embaixo, né? Então eu tô otimista com essa ideia do PEC, porque sabemos que são jogadores diferentes, né? Mas vamos lembrar que com esse elenco que tem aqui, o Arthur não pensou o Gerson no lugar do Pereira, pensou o Arroio, por exemplo. Verdade. E quem acabou indo foi, vamos lá, cacuete de jogar centralizado. Quem tem mais, Bruno Rodrigues ou PEC? Sabe? Né? E o PEC já fez isso, inclusive lá no Galaxy. Estamos trazendo o PEC também, achando que o PEC vai resolver todas as posições, não, gente. Mas o Arthur Jorge já falou, gosta de jogadores inteligentes e polivalentes, que possam atuar em mais de uma posição. Eu fico pensando, né? Imagina o PEC, é contratado, e o PEC muito bem pelo lado... acho que o PEC seria uma boa lateral esquerda. Você gosta desse tipo de audácia, né, Samuca? Você colocava o Roberto Carlos no ataque no Ineleven 4, eu sei que você colocava. Você imagina uma situação, o PEC começa a jogar muito bem do lado direito, vira titular, e o Sinisterra do lado esquerdo. Já pensou o Christian entrando? De repente, machucou o Caim aí. Uma disputa com... Já sacou? Não, pô, eu Você já quero imaginou melhor o Christian entrando numa disputa com o Romero, por exemplo? Falei nada, só falei uma coisa que pode acontecer. Pode ser. Mas essa disputa seria real, assim? Dá pra projetar? Isso é hipotético. Não, isso aqui é só um exercício, Léo. Só um exercício do feriadão aí, para o chat me xingar mais ainda. Não, aqui o pessoal não tem essa coragem, Valor. Agora, só falando sobre um caso parecido que o Arthur Jorge potencializou, que a gente está falando de um PEC que, pelo que já apresentou nos últimos anos, desde 2023, deve acrescentar. Se for esse PEC, já vai acrescentar. Mas vamos pensar numa melhora dele, até jogando em outras funções. O Savarino é um caso bem legal. O Savarino vem da MLS, né? Ele sai do Atlético Mineiro, vai para a MLS e aí ele chega ao Botafogo. Inicialmente todo mundo pensava que ele seria um ponta, né? Porque no Atlético Mineiro jogou mais como um ponta pela direita. Aí de repente esse cara, o Arthur Jorge, começa a jogar pela ponta esquerda e a maior parte da temporada ele joga como meia, fazendo as três funções. E ele chega no topo, né, no futebol brasileiro, sendo ainda mais velho do que o PEC, né? Porque quando acontece isso, em 2024, o Savarino já tinha mais idade do que o Gabriel Peck. Eu acho que se encaixa no perfil, sabe? Belo exemplo. Até para tirar um pouquinho desse temor do torcedor. O que o Arthur Jorge fez com o Savarino piada. Espetáculo. Nossa. Ele não era um cara, assim, do nível que a gente viu no Botafogo. Não era um bom jogador. O Cruzeiro vai fechando aí mais uma semana de férias, né, para os atletas, mas é óbvio, né, que a diretoria do Cruzeiro está trabalhando. A diretoria do Cruzeiro segue monitorando situações, monitorando também possibilidades de contratação. E uma informação que ela é também importante de se destacar aqui, que o Gabriel Rojas, cada dia mais próximo da Toca da Raposa, a negociação que pode estar na casa aí dos 6 milhões de dólares, 6 milhões e meio de dólares no máximo, vamos colocar aí. Até o time do Racing queria que a negociação estivesse na casa de 7 milhões, mas fazendo aí só um resuminho, Pedro Abílio, para todo mundo entender. Primeira proposta, 4, não aceitaram. Segunda proposta, 5, não aceitaram. A terceira proposta vai fechar nessa casa aí de 6, 6,5, né? Porque aí tem bonificação, tem aqui, tem ali, mas não vai passar disso. E aí, poucos detalhes separam o jogador do Cruzeiro, Gabriel Rojas, jogador de 28 anos, lateral esquerdo, que já, inclusive, enfrentou o Cruzeiro em final de Copa Sul-Americana, é um atleta monitorado pelo Clube Celeste, o Cruzeiro está perdendo o Cauã Prates e está contratando o jogador para essa posição. E tem um detalhe que vale ser destacado. O Kaique é muito valorizado no mercado do Cruzeiro para a saída, né? Não é de hoje. Então, o Gabriel Rojas pode suprir essa ausência do Prates? Pode. Mas poderia suprir também uma saída do Kaique caso avançasse. Que ele, no início do ano, recebeu uma proposta do Como. Quase viajou para a Itália para fechar e ser contratado pela equipe italiana. Chegou o Pedro Lourenço e falou, opa, peraí. Não. Foi isso que aconteceu. Agora veio o Betis. A proposta do Betis é baixa, porque o Cruzeiro quer 15 milhões de euros nele. Então 80% do Cruzeiro, 20% é do jogador, mas enfim, 80% é do Cruzeiro. E o Cruzeiro quer 15 milhões no Kaique. O Betis chegou, a proposta não foi legal. O Como voltou a fazer proposta. A informação nossa é essa.
E podem chegar outras propostas por conta de sondagens que aconteceram recentemente. Sporting, Roma. Se falou aí numa possibilidade de Barcelona, mas sinceramente isso também foi muito condicionado aos jornais espanhóis. Né? A gente sabe que, enfim, pode acontecer? Pode. Mas aí a gente está trabalhando com o fato real. Né? Hoje o que tem? Tem bets e chegou essa do Como. O que acontece? Ontem teve uma reunião do Betis com o Cruzeiro. Mas a situação não evoluiu. Né? A situação que poderia ter uma guinada, ter uma mudança de patamar, não avançou. Então, continuou o Kaique de férias, tranquilo com a família, e até agora se reapresentando no dia 22. Mas, volto a dizer, outras propostas podem chegar, outras coisas boas podem aparecer. Certo é que ele e Jonathan Jesus, dos atletas do Cruzeiro, são os mais valorizados no momento para uma negociação. O início do ano foi diferente. No início do ano foi o Caio Jorge. Essa situação mudou de figura. Hoje é Kaique e Jonathan Jesus. Mas, para uma saída, a negociação precisa estar na casa de 15 milhões de euros e ponto final, senão o Cruzeiro não vai negociar. Aí, Pedrão, pode ter 13 inicial e 2 de bônus, 14 inicial, 1 de bônus, aí é uma outra questão, é um outro avanço de uma negociação. Mas o Cruzeiro entende sim que o atleta está bem valorizado e poderia inclusive estar na seleção brasileira caso fosse a escolha do Carlo Ancelotti. Na lista grande estava, mas na lista agora que está no Mundial, que já está se preparando para o Mundial que vai bater na porta, ele não está. Mas vamos colocar o seguinte, tem até determinado dia aí para fazer uma alteração na lista. Se alguém machuca, eu tenho certeza que o Kaique é o primeiro nome para essa lateral esquerda.